Você é servidor público em regime de dedicação exclusiva e tem dúvidas sobre as exceções previstas em lei para exercício de outra atividade remunerada? Este vídeo é para você. Olá pessoal, voltando então à apresentação de hoje, nós formulamos um slide para vocês para facilitar a compreensão de toda a fundamentação jurídica para responder as questões que foram colocadas no título desse vídeo. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a vocês que curtissem as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e também o Instagram, que estão consignados com o mesmo nickname em todas essas redes sociais. Agradeceria bastante se você pudesse nos ajudar a divulgar os nossos perfis das redes sociais. Mas vamos lá. Basicamente, a apresentação vai nos permitir responder essas três perguntas. Primeiro, se o servidor público em regime de dedicação exclusiva pode receber outros valores. 2, se ele pode ser youtuber com monetização. E terceiro, se ele pode receber os direitos autorais de outras obras digitais. Para facilitar o processo de compreensão, nós escolhemos uma das carreiras, que é a carreira que eu pertenço, que é a carreira BTT, prevista pela Lei 12.772 de 2012, que trata exatamente da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, conhecido por todos como EBTT. A primeira questão que a gente tem que responder é o que é dedicação exclusiva. E para a gente, dedicação exclusiva, ou simplesmente DE, é o regime de trabalho que implica ao servidor docente o impedimento de outra atividade remunerada, seja ela pública ou privada, porém, a própria lei já traz uma lista de exceções possíveis que podem ser exercidas tanto pelos professores quanto pelas professoras que estão abaixo, que obedecem à Lei 12.772 de 2012. Quais seriam essas exceções? As exceções previstas para os docentes ABTT são exatamente as situações que permitem a acumulação do cargo de docente ABTT com outras atividades remuneradas, sem que isso necessariamente implicasse a quebra da dedicação exclusiva. E quais seriam as questões centrais que deveriam ser consideradas na análise das exceções previstas na lei? São três questões que eu trago aqui como destaque. Primeiro, que o que está previsto na lei é uma lista taxativa, ou melhor, o que você pode fazer sem quebrar a dedicação exclusiva necessariamente tem que estar nessa lista prevista na Lei 12.772 para o caso da carreira EBTT. Segundo, que existe aí um processo de demonização sobre a dedicação exclusiva que faz inclusive a gente ter medo de fazer qualquer outra atividade, de não se envolver com projetos de base tecnológica ou mesmo produzir trabalhos para poder serem comercializados por terceiros, já que a atividade de comercialização é proibida pela própria Lei 8.112, que trata do serviço público federal e que certamente nós também estamos submetidos sobre ela. E a última coisa, que foi exatamente a tentativa de modernizar esse processo, que foi o lançamento em 2016 do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi consagrado por meio da Lei 13.243 e que foi regulamentado ali em 2018 por meio do Decreto 9.283, ainda no governo Temer. Uma pergunta que a gente precisa responder aqui é: qual é a previsão legal da dedicação exclusiva para a carreira EBTT? No caso da nossa carreira EBTT, existe um artigo, o artigo 20, que trata exatamente da condição de dedicação exclusiva. Lá, o artigo 20 diz assim: o professor das instituições federais de ensino, ocupante de cargo efetivo do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal. Opa, aqui ele traz Magistério Federal, significa dizer que ela é aplicada ao docente EBTT, porém, tudo que nós iremos falar aqui se aplica também aos colegas
das universidades federais que estão classificados como uma outra carreira, conhecida como magistério federal. Nesse artigo, tem o parágrafo 2º, que trata exatamente do regime de 40 horas com dedicação exclusiva. E lá diz exatamente assim: implica no impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, porém, olha aqui o destaque que ela traz, com atenção às exceções previstas na lei. Tá? E essas exceções, onde estão? Olhe, as exceções estão na própria lei, inclusive no artigo 21, quer dizer, na lei, no artigo 20, ela classifica a condição de dedicação exclusiva para a modalidade 40 horas DE, e no artigo 21 ele traz exatamente em cada um dos seus incisos as situações possíveis de você exercer uma atividade remunerada e não quebrar a condição de dedicação exclusiva. Então vamos ler de forma expressa cada uma delas, porque de repente a sua situação pode se encaixar em um desses incisos do artigo 21 da Lei 12.772 de 2012. Primeiro, é o inciso que trata da remuneração de cargos de direção ou funções de confiança. Segundo, é a condição de retribuição por participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionada a ensino, pesquisa ou extensão, quando se aplicar. Terceiro, trata-se das bolsas de ensino, pesquisa e extensão, ou mesmo estímulo à inovação, porém aqui precisa ser paga por agências oficiais de fomento, fundação de apoio ou mesmo organismos internacionais que estão devidamente amparados por atos, tratados ou convenções internacionais, que inclusive esse dispositivo ele foi incluído aqui pela a Lei 13.243, que trata do marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Tá? No inciso 4, são as bolsas da UAB, que também muitos dos colegas recebem, e com muita tranquilidade não quebra a dedicação exclusiva. O inciso 5º trata das bolsas de qualificação, novamente, pagas por agências oficiais ou organismos nacionais ou internacionais. E o inciso 6º quase sempre é esquecido pelas pessoas. Aqueles colegas que não são habituados a produzir obras impressas, escrever livros e tudo mais, esse inciso praticamente passa despercebido, que diz o seguinte: direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual nos termos do artigo 13 da Lei 10.973. Esse ponto é um ponto importante porque daqui abre um mundo de possibilidade, sobretudo nesse mundo que a gente vive hoje, em que as tecnologias, redes sociais e digitais estão bombando e a gente tem uma série de possibilidades de interagir com essas novas mídias sem que necessariamente a gente não venha quebrar a nossa dedicação exclusiva. O inciso 7º trata exatamente de outras hipóteses de bolsas também relacionadas à pesquisa, extensão, ensino, pagas pela própria instituição federal de ensino, tá? Isso devidamente regulamentado por seus conselhos superiores. O inciso 8º trata da retribuição pecuniária na forma de prolabore ou mesmo de cachê, isso pago por outra instituição que não necessariamente a instituição que você está vinculada. E aí aqui tem uma coisa muito importante, atenção, existe uma observação que a participação ela precisa ser esporádica. E eu não tratei aqui porque será feita em um outro vídeo uma exploração sobre esse marco legal de ciência, tecnologia e inovação, mas nesse marco legal ele ampliou a possibilidade de você prestar essas atividades recebendo prolabore ou mesmo cachê. Antes, a gente tinha uma quantidade de 100 e poucas horas e agora a gente consegue dar 416 horas, o que iria equivaler 8 horas semanais. Mas os detalhes sobre isso nós iremos tratar em um outro vídeo que nós falaremos sobre o marco legal de ciência, tecnologia e inovação. No seu inciso 9, ele traz a possibilidade de gratificação por encargo de curso ou concurso. No 10º, aqui, inclusive eu já recebi, já fui coordenador de curso, e o que me dava o lastro legal para poder adicionar essa remuneração ao meu salário era exatamente o inciso 10º, que diz função comissionada de coordenação de curso. E tem aí uma lei específica que tratou disso, uma lei que foi aprovada em 2012, que era a Lei 12.677. O inciso 11º
que trata aqui da retribuição pecuniária também em caráter eventual por trabalho prestado em âmbito de projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, tratado por uma lei específica, que é a Lei 8.958, de 94, mas que a redação também foi aprimorada na Lei 12.863, de 2013. E o último inciso, que é também uma retribuição pecuniária relacionada por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em assuntos específicos. Atenção, precisa ser em assuntos relacionados à especialidade do próprio docente. Isso por meio de polos de inovação tecnológica. No Brasil, por exemplo, nós temos os Embrapis, por exemplo. Então, aqueles valores pagos pelo Embrapi, ela encontra lastro de legalidade exatamente no inciso 12º do artigo 21 da Lei 12.772, de 2012. Feito isso, a gente parte para as questões centrais para a gente poder responder aquelas 3 indagações iniciais do nosso vídeo. Primeiro, é destacar que os incisos 8, 11 e 12 já dispõem sobre as atividades que podem ser exercidas, porém de natureza esporádica, pelos professores em regime de dedicação exclusiva. Tá? É óbvio que é dentro da proporção e da quantidade de horas prevista pela lei que trata do marco legal de ciência, tecnologia e inovação. O inciso 6, e aí é o coração da resposta daquelas perguntas iniciais, que amplia as possibilidades de recebimentos a partir dos valores que podem ser pagos por meio dos direitos autorais. Atenção, aqui são os recebimentos associados aos direitos autorais ou aos direitos de propriedade intelectual, são diferentes, e daqui a pouco a gente aponta a diferença, bem como os ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica. Então aqui nós já temos 2 destaques. São aqueles valores que podem ser recebidos de forma esporádica e diretamente por meio de cachê ou mesmo pro labore. E 2, são valores que a gente vai receber por meio dos direitos autorais ou propriedade intelectual, ou mesmo ganhos econômicos decorrentes de obras ou patentes, marcas ou produtos de forma geral que a gente vai desenvolver e vai entregar para alguém explorar patrimonialmente essas questões. Mas vamos lá. Esse inciso 6 abre um mundo de possibilidades, como eu havia dito para vocês. Primeiro, justifica, por exemplo, o meio pelo qual você recebe os valores dos livros impressos que tradicionalmente os professores, tanto do magistério superior quanto a BTT, comercializam. Eles podem receber esses valores das editoras? Sim. Onde é que está o lastro de legalidade? Exatamente no inciso 6º do artigo 21. Mas, além de você explorar essas obras impressas tradicionais, hoje permite que a gente faça a mesma entrega dessas obras para uma editora, por exemplo, ou mesmo esses sites tipo Amazon, comercializar a versão eletrônica, os e-books da vida. Além disso, nós podemos fazer outros produtos digitais, como, por exemplo, explorar essas plataformas de negócios digitais que a gente deposita os nossos vídeos e os vídeos geram uma receita para o player de telecom, o player de TI, e ele nos retribui um valor decorrente dessa exploração comercial. Lembre que a exploração comercial ela é proibida para o servidor público lá no artigo tratado na Lei 8.112. Eu até coloquei em um desses slides essa questão porque eu acho que é central para quando a gente está respondendo e tratando sobre os impedimentos legais do exercício de outra atividade em harmonia com a questão da dedicação exclusiva. Tá? E aqui abre um mundo de possibilidade porque nós podemos fazer produtos digitais, o mesmo esforço que nós antes fazíamos para poder produzir um livro, eu posso, por exemplo, construir livros eletrônicos, fazer e-books, montar videoaulas e disponibilizar em um DVD ou mesmo em um site, de forma que um terceiro, por meio de um instrumental, seja uma sessão de uso ou mesmo uma licença, explore para mim, já que eu diretamente não posso explorar economicamente, comercialmente, essas obras, mesmo
sendo obras digitais. Como eu disse, essas plataformas digitais, a maioria delas praticam essa questão de pagar aos usuários os valores correspondentes aos direitos autorais, e aqui a gente precisa ter bastante atenção e ler o contrato, porque aquilo que vier a partir dos direitos autorais, ok, você pode. Você não pode receber pela venda, por exemplo, de um produto. Então aqui a tratativa não é vender um produto, mas é receber os valores decorrentes da exploração por terceiros de uma obra que é sua, e já que a lei brasileira permite que você explore os seus direitos autorais, tanto do ponto de vista patrimonial quanto do ponto de vista moral. Por exemplo, o Google AdSense paga aos parceiros de YouTube uma proporção das receitas geradas pelos vídeos. E aí lá tem vários tipos de monetização. No caso, aquelas que nós iremos adotar ou mesmo assinalar junto à plataforma são aquelas decorrentes dos direitos autorais. Porque existe o inciso 6º do artigo 21 e que eu teria tranquilidade legal, segurança jurídica, para poder receber esses valores. E aí eu faço até um recorte, né? Atenção, quando você for passar essas obras para um terceiro explorar, verifique nos termos do contrato, seja os grandes provedores de conteúdo, como é o caso aí do Google, mas também uma editora que pode explorar um e-book produzido por você. E aí leia com muita tranquilidade e ateste que os valores a ser recebidos serão decorrentes dos direitos autorais de sua obra digital. No caso aqui que eu dou exemplo, é um e-book ou mesmo os vídeos que você vai poder depositar em um sítio e alguém vai explorar, e esse alguém vai te retribuir por meio dos pagamentos dos direitos autorais, no caso as questões patrimoniais, que você faz jus. E aí vem uma pergunta para a gente, decorrente do que está escrito no inciso 6º. Direitos autorais é a mesma coisa de propriedade intelectual? A resposta é não. É tanto que no inciso ele trata como se fossem duas coisas diferentes. E aqui a gente já traz uma discussão que eu já fiz até em outro vídeo, tá? Que direitos autorais ela é a espécie do gênero direitos da propriedade intelectual. E a propriedade intelectual ela pode ser de três tipos. Os direitos autorais, esses que nós já falamos, que trata do direito do autor, dos direitos conexos e dos programas de computadores. A propriedade intelectual, a propriedade industrial, que aqui está relacionada à marca, patente, desenho industrial e outros elementos correlacionados. E, por fim, a proteção sui generis, que aqui, no caso, é o que trataria, por exemplo, da topografia dos circuitos integrados. Nesse sentido, eu chamo a atenção para vocês para a regra geral. Atenção, essa palestra aqui não tem a intenção de estimular as pessoas a quebrar a dedicação exclusiva, mas tranquilizá-las das possibilidades previstas na própria lei como exceção e que a gente, às vezes, acaba não se apropriando das argumentações jurídicas para poder explorar esse mundo de possibilidade. E aqui eu digo, a regra geral da dedicação exclusiva é o impedimento de quaisquer outras atividades remuneradas. Mas, como na vida e no direito tudo tem exceção, a dedicação exclusiva da carreira EBTT também tem exceção e está listada lá no artigo 21 da Lei 12.772. Tá? E aí a pergunta que a gente caminha para o fim é: existem outros impedimentos? Sim, existe o impedimento da lei que define o sistema jurídico único de todos os servidores da União, que é a Lei 8.112, que no seu artigo 107, no inciso 10, traz algumas proibições. E no nosso caso, ele traz a seguinte proibição: é proibido participar de gerência ou administração da sociedade privada, personificada ou não personificada, olha, atenção, exercer o comércio, por isso que lá atrás eu falava para vocês que nós não podemos comercializar diretamente as nossas obras, é preciso que a gente entregue a um terceiro, mas ele traz algumas exceções. Você pode participar na condição, atenção, de acionista, então você pode ser acionista de uma empresa, pode. Você pode ser cotista e você pode ser comanditário. Você só não pode assumir a atividade de natureza administrativa. Por que não pode? Por questões óbvias, já que você optou por exercer o ofício no Serviço Público Federal de forma dedicada e essa dedicação exclusiva está sendo retribuída economicamente para você. Já o Estado não iria
né, pagar um valor a mais para você e permitir que a um mês distante você pudesse desempenhar outras atividades. Existe aí uma longa discussão, sobretudo na perspectiva de que é um desperdício dessa inteligência que a gente tem dentro das universidades e dos institutos federais e a gente não poder interagir com o mercado. Existem essas exceções, mas a própria lei que tratou do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, ela tentou ser mais progressista, mas infelizmente no momento ali de fazer as condições de contorno e aprovar o texto final, uma série de questões que dariam um salto para o futuro foram tiradas e que até hoje os congressistas tentam aprovar de forma a incluir no nosso marco legal. E também tem pautas relacionadas que nós vamos tratar em vídeos futuros que têm relação direta com essa questão. Primeiro é o marco legal de ciência, tecnologia e inovação e as alterações que ela fez em várias leis, leis tais como a lei da inovação, a lei das fundações de apoio, a lei de licitações, o próprio regime diferenciado de contratações públicas, a lei do magistério federal, que rege a carreira que aqui nós escolhemos como base na discussão, a lei do estrangeiro, a lei das importações de bens para pesquisa, a lei de isenções de importações e, por último, a lei das contratações temporárias. Inclusive aqui no Ceará, as instituições federais de ensino fizeram os ajustes necessários nas suas regulamentações internas para ver como é que esses dispositivos que foram adicionados pelo marco legal de ciência, tecnologia e inovação pode ajudar a aumentar essa integração entre o ambiente acadêmico e o mercado de trabalho privado. Eu dei essa apresentação para uns colegas do Instituto e por isso que aqui eu deixei aberto para algumas perguntas. Para vocês, eu vou deixar que vocês façam perguntas aqui embaixo nos comentários que eu farei as respostas à medida que for acompanhando a interação dos colegas com o nosso canal. Eu peço muito obrigado pela atenção e, novamente, curta o canal, assine para poder receber as futuras notificações dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos que também estão em um regime de trabalho em dedicação exclusiva. Um forte abraço e até o próximo vídeo.